Olá pessoal, vamos fazer uma reflexão hoje sobre alimentação. O que o mestre Yeshua teria dito sobre alimentação? Será que ele disse alguma coisa? Será que não? Yeshua, Jesus. Jesus é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Importante deixar claro, tá? Espiritualidade é uma coisa, religião é outra coisa. Vamos pegar o ensinamento do mestre mesmo. Temos aqui uma participante ilustre para esse assunto, muito interessada nessa questão da alimentação. Então, na hora certa ela vai dar o depoimento dela. Vamos continuando aqui. Muito bem. Qual o ensino que eu quero trazer? Bom, primeiramente muita gente vai dizer que ele nunca falou nada sobre isso, que não tem nada a ver os ensinamentos do mestre com relação a tipos ou não tipos de alimentação, mas eu digo para vocês que sim, tem sim um norte, um ensinamento que ele deixou que a gente pode aplicar nessa questão da nossa alimentação. Que ensinamento é esse? O ensinamento pelos frutos se reconhece a árvore. A árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. Então, muito bem, vamos usar a metáfora. Essa metáfora ela serve para analisar praticamente qualquer coisa, para analisar o político que se vai votar, para analisar a empresa que a gente trabalha, para analisar o modo que a gente trabalha, para analisar o nosso relacionamento amoroso, nosso relacionamento com amigos e para analisar nós mesmos, que é a principal análise, que por sinal o ensinamento que o mestre trouxe é todo baseado nesse autoaprimoramento para que haja depois uma manifestação desse autoaprimoramento no mundo. Não é só se voltar para dentro e ficar lá, mas sim se voltar para dentro e manifestar as melhorias no mundo. Esse é o verdadeiro ensinamento que ele trouxe, não esse que as igrejas trazem para nós, tá? Isso é uma deturpação que, por sinal, traz muita confusão, inclusive nesse assunto da alimentação. Porque a gente escuta às vezes os religiosos falando que Deus disse que a gente pode comer de tudo e fazer o que quiser com os animais e coisas absurdas, que estaríamos legitimados a fazer maldades, né? Atos de maldade. Que isso não contaria como maldade. Aí tem outras pessoas, inclusive cientistas, né? Pessoas que são materialistas, dizendo que eles não têm alma, porque a alma não existe, ou porque eles não são racionais. Olha só, o argumento de não serem seres racionais, não falam, então estaríamos legitimados a fazermos o que quiséssemos com eles, em razão disso, em razão de que nós somos superiores pela nossa razão. Quando, na verdade, o ensino espiritual verdadeiro, que não é esse que as religiões trazem, tá? Traz justamente um viés contrário, que o fato de nós termos essa ferramenta a mais, essa razão da qual nos gabamos tanto quanto espécie, é para sermos tutores, seres protetores da natureza como um todo, esse ambiente que a gente vive aqui. E assim, isso está incluído na metáfora de Adão e Eva. Tá? Adão e Eva é uma metáfora, a serpente é uma metáfora, enfim, tudo aquilo ali é uma grande metáfora da espiritualidade para nós. E ali já no primeiro capítulo existe um cardápio, né? Na sequência da criação. Tem um cardápio do que a humanidade vai comer, que são frutas, ervas e sementes, sei lá. Não tem animais no cardápio. Isso é importante a gente ter em mente, mas a gente está fazendo um enfoque, uma reflexão por um viés espiritualista. Tá? Então tá, o cardápio vegano, totalmente vegano, a ideia da criação é vegana, nunca foi a ideia da criação que nós comêssemos animais. Por quê? Justamente porque tem entre os diversos preceitos, vamos dizer assim, instruções espirituais, o cuidado com os outros seres, o não fazer sofrer, nem mesmo assustar, se dizer aqui agora eu já estaria fazendo algo proibido pelos preceitos espirituais, só dar um susto mesmo. Quem dirá cortar, furar e depois assar e sei lá, né? Então tá aí do contra, não é algo que vai contra a ideia da criação. Claro que o mundo inteiro, no momento, ele está em vários atos que vão contra a ideia da criação, tá, gente? Mas a gente está trabalhando o foco aqui da alimentação. Falando isso por quê? Porque tem um monte de gente, mas tem coisa pior, né? Sempre tem alguém que vem com um argumento assim. Tudo bem,
mas nós estamos falando e vamos nos ater ao assunto da alimentação. Bom, então, nós agora saindo lá do Gênesis, lá da ideia da criação, né? Da ideia da criação de nós aqui nesse mundo físico, o Homo sapiens, né? Isso que conta ali, essa é a metáfora de Adão e Eva, assim como existe aquela historinha da cegonha que a gente conta para as criancinhas. Normalmente não se conta como é que foi exatamente o procedimento, porque a criança nem entenderia, ela não estaria pronta, não está madura o suficiente para entender como de fato acontece o nascimento e a geração da vida. Pois bem, pelo fruto se reconhecerá a árvore, voltando agora a Yeshua. Pelo fruto se reconhecerá a árvore, toda árvore boa produzirá bons frutos e a má produzirá maus frutos. Como eu disse, dá para fazer análise para muitas coisas a partir dessa simples metáfora, e aqui a nossa árvore do dia, a alimentação. Quais os frutos que vêm disso? Um deles, um dos mais óbvios, né? Muita dor e muito sofrimento. Há seres que nós deveríamos, pela ideia da criação, pelo projeto da criação, estar cuidando deles, estar em harmonia com eles. Mas não é o que acontece. A gente se vale da nossa capacidade intelectual e racional que nos foi dada para poder co-criar nesse mundo, fazendo bondades. Tá? Todo o projeto da criação tem a ver com fazer bondades com o próximo, com os outros e com tudo que existe, né? Seres viventes. Não o contrário, né? Quando tu abate um animal, tu está fazendo uma maldade. Da forma que eles são abatidos hoje em dia, então a maldade ela se multiplica muitas vezes. Afinal, eles são cultivados praticamente, já nascem praticamente dentro de armadilhas, onde eles chegam a tentar melhorar uma coisa e corta a cabeça e ele já está ali, já sai num pacotinho direto para o supermercado. Então, é um nível de crueldade absurdo. São escravos, ou menos que isso, na verdade são ingredientes, são matérias-primas para satisfazer a nossa alimentação. E detalhe, não é uma alimentação que eles vêm satisfazer por necessidade de alimentação. Tem isso, não é uma necessidade humana a comer carne, é uma escolha comer carne, é um comportamento que é aceitável ideologicamente. As ideologias que elas servem a determinados interesses, né, de pessoas ou de grupos, por mais bonitinha que ela possa parecer, são elas que possibilitam escravizar pessoas, são elas que possibilitam holocausto, são elas que fomentam guerras, porque a minha é melhor, tu é errado, tu é certo, né? Eu sei que tu não sabe, tu é idiota, não, idiota é tu. Por isso que eu fujo da questão do veganismo, por exemplo, no sentido ideológico, tá? Não vamos por aí. Até porque, então, para deixar um pouco mais claro, caso não tenha deixado esse exemplo que eu dei, comparando várias ideologias, eu já vi pessoas veganas e protetoras de animais que juntam cachorro, que protege os gatos, falar que irmãos pobres, né, irmãos da rua, deveriam morrer todos. Aquele discurso meio político em moda aí, que são vagabundos e tem que morrer. Bom, dado esse recado, vamos voltar para o nosso assunto, né? Embora esteja tudo interligado. A visão espiritual é assim, né? A gente sabe que está tudo interligado. A coisa aparentemente mais absurda está ligada àquela outra que a gente nem imagina. Então, outro fruto, além do sofrimento desses seres, é desmatamentos. Quanto do desmatamento acontece simplesmente para que se consiga campos, para se criar o gado, para que se possa então vender carnes, para que a gente possa, no fim de semana, ter o nosso churrasco garantido, o bifinho da semana, né? Então, olha quanta coisa ruim acontece, já está acontecendo pelo meu consumo de carne. Né? Meu consumo de carne produz desmatamento. Isso é uma coisa que as pessoas deveriam pensar quando elas colocam um pedaço de carne na boca. Que aquilo ali, nesse ato, que vai durar 10 minutos, meia hora, 1 hora no máximo, essa refeição, ela está gerando morte, está gerando muita morte dos bichos, das árvores,
das outras plantas, de uma série de animais que a gente nem conhece, nem sabia que existia, porque os habitats são destruídos e são muitos hectares. São estados inteiros de devastação. A Amazônia está toda devastada. Está tudo devastado para que possa o quê? Ser feito campos para criar gado, para quando chegar num determinado tamanho ser abatido. Outra questão é a extinção desses animais, a extinção de vegetais também, a gente não pensa muito nisso, mas tem vegetais, as vegetais só existem lá e naqueles enormes espaços que foram devastados, quantos já foram extintos? Próprios nativos, né? Essas pessoas que, os verdadeiros brasileiros, os que a gente chama meio que pejorativamente de índio, quantos deles sofrem, são mortos como se nada fosse, para que o espaço que eles então habitavam seja transformado nesses campos de criação de gado. Então também tem isso. Isso também é importante a pessoa saber. Porque tem muita gente metida a revoltado social, mas não pensa que no seu dia a dia ele fomenta com atos pequenos como esse de se alimentar muita desgraça à nossa volta, inclusive ajudando muitas vezes o político que tu não gosta. Ah, sou contra o fulano, prende o fulano, solta o fulano, bate panela contra o fulano. Mas tu tá lá no mercado comprando ingredientes para a tua refeição que ajudam ele a se manter no poder, que ajudam ele a financiar suas campanhas, que ajudam em diversas coisas negativas, mesmo que não sejam políticos, com exploração às vezes de trabalho escravo ou com exploração mesmo de trabalho infantil, mesmo que seja remunerado, obviamente muito mal remunerado, né? Exploração de força de trabalho alheia, que já é um outro fruto dessa nossa escolha de alimentação com carne. Tem gente que argumenta que isso é necessário para que a gente possa ter a vitamina B12 no organismo, então não é porque elas querem comer carne, né? É necessário ter proteína e é necessário ter vitamina B12. Então, a desculpa que o ser humano tem uma tendência a se dar desculpas por seus maus atos, né? É a vitamina B12 e a proteína, como se não houvesse outras fontes desses nutrientes. Um outro ponto, gente, que é muito importante de salientar, trazendo agora de novo a questão dos bichinhos aqui, tá? Primeira coisa, olhem, não tem nenhuma diferença de uma vaca para um gato, não tem nenhuma diferença do carneiro, do cachorro, enfim. São todos seres com alma. É essa alma que eles têm, que dão a eles uma personalidadezinha peculiar, mesmo sendo da mesma espécie, nenhum é igual. Eles têm preferências, eles têm atitudes, exatamente como o ser humano. Eles fogem da dor, eles buscam o prazer, exatamente como nós. O fato da gente comer a carne, como eu acabei de falar, não é pela vitamina B12 e não é pela proteína, embora alguns digam que é isso, né? É pelo prazer que aquilo proporciona. Se fosse ruim, as pessoas iam tomar suplemento, iam tomar vitamina e não iam, ou iam comer outra coisa, iam descobrir que tem em outros alimentos esses nutrientes e iam para eles. E a carne não ia ser um problema. Mas não é assim que funciona. Porque, culturalmente, a carne é mais gostosa. Culturalmente. É uma escolha, é um costume, é uma ideologia. A carne é mais gostosa. A cultura não deixa de ser uma grande ideologia. Tá? Então, esses animaizinhos, vejam só a entrega dela. A entrega deles é muito mais verdadeira, inclusive, que a entrega do ser humano. Porque o ser humano calcula, o ser humano coloca um monte de barreiras antes dos seus sentimentos, antes das suas entregas. O animal não faz isso. O animal é puro sentimento, claro, tem muito instinto também, mas o ser humano também tem. O ser humano que se acha tão racional, a maioria das suas decisões de escolha ele faz por instinto. É que ele não consegue ter a capacidade de se enxergar, de olhar para dentro e ver que ele faz determinadas escolhas por instinto. A escolha do cardápio é uma prova disso. É o instinto animal dele de querer sentir prazer através de um outro ser que faz ele querer comer aquilo, porque racionalmente, por tudo que nós falamos aqui, seria absurdo fazer essa escolha. Afinal,
Alguém conhece alguma pessoa que seja a favor do desmatamento da Amazônia? Eu não conheço, eu acho que não deve existir alguém que é a favor do desmatamento da Amazônia ou de qualquer floresta. Acho que ninguém é a favor de que haja aquecimento global, de que haja catástrofes pela Terra em razão desse aquecimento global, que muito tem a relação com desmatamentos, poluição de rios, tem um monte de problemas que estão coligados a essa questão desse nosso hábito alimentar. Ninguém, até onde eu sei, é favorável a esses problemas. Né? Embora ele não se importe com o animal, quer comer porque o gosto é bom, pelo menos desmatamento, até onde eu sei, todo mundo é contra. Mas ele não liga o ponto de que a vontade dele de sentir aquele gosto, de ter aquele prazer comendo a carne, porque não é uma necessidade, é uma escolha, ele pode optar por outra forma que vai trazer os nutrientes para ele, não é necessário, e ele também não vai morrer de fome, porque ele tem outros meios de se alimentar. Ou seja, nós estamos num tempo onde é possível fazer a escolha de como a gente vai comer e de como a gente vai conseguir os nutrientes. Então, é uma atitude totalmente instintiva, nem um pouco racional. Nem um pouco racional, mas ao mesmo tempo o ser humano se gaba constantemente de sua racionalidade. Por quê? Porque ele usa a razão para fundamentar o seu instinto. A diferença é de que o animal não destrói em massa e não mata em massa. E nem faz estoque. Né? Olhem, quem tem um animalzinho em casa, pega o animalzinho de vocês, olha para ele, olha para os olhinhos dele, olha para os olhos, dentro desses olhinhos, tá? Olhem para os olhinhos, não estou dizendo olhar no corpinho, na cabeça, não, realmente pegar e olhar dentro dos olhos. Espiritualmente a gente sabe que os olhos são o espelho da alma. Né? E façam essa experiência. Olhem profundamente e busquem enxergar ali dentro o que faz esse serzinho aqui está se mexendo, esse serzinho ser um ser vivo, o que faz ele ter esse jeitinho especial e diferente dele. É essa alma, esse sopro divino que foi colocado nele, assim como em nós. Não tem nada que justifique que eu corte a cabeça dela, fure ela, simplesmente para sanar momentos de vontade de comer uma carne. Porque eu não vou morrer de fome se eu não comê-la. E isso, é claro, estou dando aqui o exemplo dela, mas pense, se tu tiver um animal grande, que tu tenha contato, pode fazer o mesmo teste. O carneiro, a vaca, tem olhos incrivelmente doces, né? É uma doçura aquele bicho. Tu vê a fragilidade, o quanto é fácil fazer o abate de um animal desse, o quanto é fácil botar lá num lugar, tirar a vida dela. E o quanto ela pode ser semelhante a esse aqui, que está aqui agora em cima dessa mesinha, totalmente entregue, nem imagina que eu poderia agora cortar a cabeça disso, não passa pela cabeça do bicho. Então, para que a gente tenha realmente uma atitude decente com relação à alimentação, a primeira coisa é não julgá-los. Eles, vamos olhar para a nossa, né? Vamos olhar para a nossa. Aqui a gente tem como influenciar, lá não. A partir do momento que a gente consegue modificar a nossa aqui, a gente já começa a dar um exemplo para os próximos, para os irmãos próximos a gente, familiares, amigos, vizinhos. Isso vai se alastrando, é assim que a ideia vegana tem se espalhado pelo mundo. Isso é muito legal, porque, para quem gosta de profecias, uma das profecias da era messiânica, a era messiânica seria o que muita gente chama de nova era, ou quinta dimensão, ou o que for. É o conceito da era messiânica, que já é uma profecia já é bem antiga, e ela diz que um dos sinais e uma das questões que vão estar dominantes nessa nova era não vai mais ter abate de animais. Isso vai ser considerado uma coisa repulsiva por todos, imoral, como é a era messiânica, ou seja, uma era espiritualizada, ninguém vai fazer isso. Não vai ser considerado feio em qualquer lugar, considerado errado em qualquer lugar. Então isso é muito legal, uma profecia bem interessante que já está acontecendo, porque o movimento do veganismo está crescendo muito, cada vez mais a gente vê restaurantes, vários tipos de alimentos que não tinham antes, agora tem vegano, então está crescendo. Acho um ótimo sinal para a gente ter esperança de que as coisas estão melhorando. Claro que façamos a nossa parte, né, gente?
façamos a nossa parte. Isso aqui não é uma defesa dizendo, quem come carne não presta e quem é vegano presta. Não, eu falei até inclusive o exemplo daquelas pessoas que são veganas, protetoras de animais e tudo mais, mas querem mais ver que matem o pobre lá, que matem não sei quem, porque tem que morrer no outro fulano. Ou seja, são pessoas cheias de ódio no coração em relação ao seu semelhante. Essas pessoas nunca vão fazer um mundo melhor. Nunca. Nunca, porque vão encontrar sempre algo para odiar. É o fundamento das ideologias, não é? O ódio ao outro. O mundo está ruim porque existem pessoas que não são, nem eu. Essa é a explicação ideológica praticamente para tudo. Tem aquele cara lá que pensa diferente, que faz diferente de mim, não age como eu acho, então o mundo não presta por causa que ele existe. É esse fundamento pequeno que a gente não pode cair. Então a gente olha de cima, a partir do viés espiritual, que transcende essas pecuinhas humanas, né? Que isso não passa disso. Claro que tem um monte de livro escrito, um monte de fundamentação teórica, intelectual e tudo mais, mas é pecuinha, pelo ponto de vista espiritual, porque é um monte de embasamento para embasar isso, para embasar a culpa dos outros, né? Ou a culpa é de alguém, é de algum grupo que faz assim e não faz assado, que age assim e não é assado, que é assim e não é assado. Uma outra coisa importante que é dita, né, é que esse comportamento carnívoro, ele é uma das coisas que inclusive causa fome no mundo, e até onde eu sei as pessoas adoram dizer que, nossa, como é triste que existe fome no mundo, meu Deus, queria fazer alguma coisa. Pois é, a pecuária, ela é uma das grandes causas de haver fome no mundo, porque se os ingredientes que são usados para alimentar o gado, que comem mais que pessoas, tá? A água, que é usada para matar a sede deles, dessas criações de gado, e principalmente os espaços que eles ocupam para viver todo aquele tempo até eles serem abatidos, fossem usados para plantações e direcionar esses alimentos para as pessoas que passam fome, não haveria fome no mundo. Então é importante a gente saber também, quando a gente está comendo ali a nossa carne, a gente também, além de todos aqueles frutos que a gente já comentou, também estamos proporcionando que haja fome no mundo. Estamos mantendo a fome no mundo, ajudando a manter a fome no mundo. Então, isso não é pouca coisa. E até onde eu sei, as pessoas gostam de dizer que são contra esse estado de existência de fome no mundo. Então, a gente precisa ser racional, né? Nós gabamos da nossa racionalidade. Então, sejamos racionais e analisemos os frutos dessa árvore que é a nossa alimentação. A alimentação que a gente tem, o modelo de alimentação que a gente tem. É positivo? São bons frutos ou são maus frutos? Claro que é difícil, claro que não é fácil abandonar o gosto que se tem, a criação e toda a questão cultural e os amigos que convidam, enfim, não é fácil, com certeza não. Eu não seria hipócrita de dizer, sim, é muito fácil, abandone isso, senão você é um perverso. Não é assim que funciona, e nem é assim pelo viés espiritual. Talvez pelo viés ideológico, pelo viés religioso, sim, mas espiritualmente não. Espiritualmente bota a luz e aí tem opção de enxergar ou não. Tu tem a razão que a gente tem um cigarro. Os frutos são esses, né? O prazer momentâneo e toda essa cadeia de coisas ruins que isso gera. Não é fácil? Não. Mas dá para fazer um esforço, dá para ir diminuindo. O simples fato da gente diminuir a carne nas nossas refeições, não comer todo dia, se come todo dia, come um dia sim, um dia não, depois começa a comer um dia sim, 2 não, e depois só uma vez por semana, daqui a pouco está comendo uma vez a cada 10 dias, daqui a pouco está comendo uma vez por mês, daqui a pouco tu vai perceber que tu não precisa daquilo ali, daqui a pouco tu se sente melhor não comendo aquilo ali, ao contrário que tu pode pensar que, meu Deus, eu não vivo sem carne, é normal escutar isso, eu não vivo, não tem como comer sem carne, que come só isso, mas não tem carne, o que tu come então? A gente escuta esse tipo de coisa e a gente não tem que agora odiar a pessoa que fala isso.
totalmente errado, porque daí a gente vai estar indo pelo viés ideológico, e é o viés ideológico que produz toda a desgraça no mundo, tá? São as competições, as brigas, um quer provar que está certo, e tem muitos estudos que vão dizer, e de estudos que servem essa sistemática geral do mundo, que produz seres humanos, né, em guerra, em conflito, ao invés de em harmonia e olhando para dentro, para se crescerem e manifestarem o seu aprimoramento para fora. O sistema é esse, nos conduz para fora de nós mesmos, o que é o que faz com que a gente não enxergue essas questões de maneira mais ligando os pontos, como eu falei. Tá? Então isso é o que faz com que a gente tenha esses atos irracionais, né? Porque se faz tanta coisa ruim, não justifica que eu tenha tal comportamento, né? Um comportamento também egoísta, né? Um comportamento que não me importa com os outros, não importa com os outros seres nem com as outras pessoas. Eu estou deixando uma cadeia de coisas ruins para os próximos, para irmãos que estão lá sofrendo o pênalti na hora, enquanto está acontecendo lá as devastações, e para as gerações futuras. Bom, mas dá para diminuir. Isso é possível que a gente consiga. Ao irmão que não ainda acha que não é possível viver sem carne, que precisa de vitamina B12 e que a proteína não sei o que é lá, a gente, com os nossos exemplos, a gente pode orientar essas pessoas. Não é discutindo e impondo verdades. Isso não é espiritual. Isso nem funciona. Nunca funcionou. Não é matando eles, tá? Como eu vejo muita gente dizer, tem que matar todo mundo, que é assim, que é assado. Não, definitivamente não. Tá? Até porque estaria fugindo do propósito da espiritualidade também, estaria agindo igual. Não é esse. O propósito é sempre a conscientização, o trabalho interior, olhar para dentro, ver os erros, gerar o autoaprimoramento e manifestar esse autoaprimoramento na ação, na terra, né? Com os irmãos, com os animais, com as plantas, com a água, enfim, gerando consciência. Intervenção consciencial, é isso que é importante. Bem, pessoal, eu acho que essa reflexão fica por aqui. Vamos pensando, convido a todos os irmãos, principalmente os que se dizem religiosos, né? Os que se dizem espiritualistas. Quem se diz espiritualista tem obrigação de pensar muito profundamente sobre essa questão. Tá? Quem é ateu, mas tem uma ética forte, né? A gente está numa vigilância grande de crescer a questão do veganismo. Então é uma questão boa de pensar na tese. Normalmente quem é ateu gosta de política, né? Normalmente a religião acaba sendo suprida por um partido, coisa do tipo. Dá para pensar se realmente não está contraditória a tua atitude de defender políticos ou pessoas, ou criticar políticos ou pessoas que, por um lado, tu ajuda o status dele, na tua conduta alimentar, por exemplo. Se também não está contraditória a tua manifestação de igualdade, de desejos para todos, de liberdade, de justiça, fomentar uma injustiça e crueldade horrorosa que se passa com esses seres e com os irmãos índios e com os irmãos nativos, né? E com todas aquelas pessoas que são exploradas por esse tipo de trabalho, enfim. Uma boa análise que tu pode fazer. Aos irmãos cristãos, né? Pense, o mestre, o que ele diria sobre isso? Se nós tivéssemos como escolher, tá? Não é uma questão mais de fome no contexto que ele veio, ele não podia falar disso porque de restrições alimentares num contexto de se morrer de fome. Mas não é o nosso caso aqui. Graças a Deus não é. Tem lugares que ainda é, infelizmente, mas não é o nosso, então a gente tem como escolher. Ele diria o que sobre isso? Ele não diria exatamente a mesma coisa que ele disse lá. Pelos frutos se reconhece a árvore. Analise os frutos e vocês vão saber se sim, se não, o que é melhor, o que não é melhor. Bom, pessoal, eu espero então que todos reflitam bastante sobre isso e comecem a já pôr em prática, de acordo com o seu tempo, de acordo com o que conseguem pôr um pouco em prática. A redução já do consumo já ajuda muito. A redução já ajuda muito. A redução já vai produzir bons efeitos. A
a redução e repor, né? E futuramente realmente zerar, mas indo aos poucos, né? Já vai naturalmente fomentar que não seja mais um negócio lucrativo. E não sendo um negócio lucrativo, vai parar de ter aqueles desmatamentos para se investir nisso, aí vai se procurar outra coisa, né? Cada vez mais vai ter investimentos para alimentações veganas. Olha que está crescendo esse mercado, um mercado bem inexplorado, de passagem, e que tem todo o futuro, segundo até as profecias iniciais. Então, que a gente possa fazer a nossa parte em relação a isso, e é algo que está ao alcance de todos, porque basta se alimentar como a gente faz todos os dias. Graças a Deus, a gente faz todos os dias. Então, esse simples gesto diário nosso, a gente já pode estar causando uma cadeia de atos positivos que vão refletir em todo o mundo e atravessar o tempo, porque vai ficar para as próximas gerações. Bem, pessoal, espero que eu tenha conseguido falar com o coração para o coração de vocês.